Bem, chegamos ao módulo 5 do nosso treinamento em plano de saúde nível básico. Nesse módulo, nós vamos estudar a tipologia dos contratos de plano de saúde. E a primeira grande distinção é aquela que evidencia a diferença entre os contratos antigos e os contratos novos. O que é isso? Bem, na saúde suplementar é muito comum encontrar justamente essa expressão, contratos novos, em oposição à expressão contratos antigos. Quais são os contratos antigos e quais são os contratos novos? Por que eles são assim chamados? Como nós já vimos, o marco legal é justamente a criação da Lei dos Planos de Saúde, né? A Lei 9656 de 98, que entrou em vigor em 99. Então, os contratos que são firmados, que foram firmados até 1988, são chamados de contratos antigos. E os contratos firmados após 1998, ou seja, a partir de 1999, são assim chamados de contratos novos. Qual é a relação entre contratos antigos e contratos novos? E por que esse dado é relevante? Bem, esse dado é muito relevante por conta da judicialização. Grande parte da judicialização ela advém justamente de contratos antigos. Mas esses contratos antigos são um percentual atualmente muito pequeno. Se você comparar aí os contratos novos com contratos antigos, dados de abril de 2021 da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, você vai verificar que são 93% são de contratos novos, enquanto aproximadamente 7% são de contratos antigos. E por que isso acontece? Isso acontece porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que a Lei 9656 ela não se aplica aos contratos celebrados antes da sua vigência, ou seja, ela só se aplica após a vigência da norma ou se os contratos forem antigos e assim se foram adaptados, né, pelos consumidores. Então, não se aplica a Lei 9656 aos contratos em que os consumidores, eles, exercendo a sua autonomia da vontade, não fizeram a adaptação. Ou aqueles contratos, obviamente, firmados após a sua vigência. E outra questão, então, resumindo, a Lei 9656 ela somente incide sobre contratos celebrados a partir da sua vigência ou em contratos firmados anteriormente à vigência da norma, mas que foram adaptados ao seu regime. E ela é inaplicável aos consumidores, aos beneficiários que, exercendo a sua autonomia da vontade, resolveram manter válidos e vigentes os seus contratos antigos. Né? E a gente acabou de mencionar aí contrato adaptado. Né? O que é um contrato adaptado? Então ficou claro que é um contrato antigo, o que é um contrato novo, mas o que é o contrato adaptado? Um contrato adaptado nada mais é do que um contrato que foi aditado. O consumidor celebrou um aditivo contratual com o fornecedor, adequando esse contrato antigo às novas regras da Lei 9656. Ele é assim chamado de contrato adaptado. E uma questão interessante dessa decisão do STF que eu acabei de mencionar há pouco é que ele ressalva, né, justamente a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. Então, mesmo, né, fazendo essa restrição de aplicação da 9656, né, a gente tem aí a observância aí de preceitos, né, notadamente da aplicação eventual do Código de Defesa do Consumidor, que é o Código dos Vulneráveis. Então, há essa lógica, mas há também essa leitura, né, essa abertura para uma interpretação de proteção dos mais vulneráveis, como acontece, como vamos ver mais adiante, nos contratos coletivos. Anteriormente, o próprio STF já havia decidido na ADI 1931, né, que algumas regras, né, da 9656 não eram constitucionais. Né? Basicamente, o artigo 10, parágrafo 2º, e o artigo 35E. Qual é a consequência jurídica, né, dessa inconstitucionalidade que foi reconhecida pelo STF? Primeiro, a grande repercussão social foi que as operadoras simplesmente pararam de comerciar o plano de referência. Isto porque o artigo 10, no seu parágrafo 2º, previa justamente que as pessoas jurídicas que comercializam produtos que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, no caso a Lei de Plano de Saúde, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999,
comercializarão aí o plano referência, né? E aí, como esse artigo ele foi constitucional, esse parágrafo desse artigo foi considerado inconstitucional, as operadoras simplesmente pararam de comercializar o plano referência. Daí porque a gente tem um boom, a gente tem um crescimento enorme dos planos empresariais. E aí, dados da própria agência de abril de 2021 mostram que as operadoras efetivamente pararam de comercializar isso porque quase 68% ali contratos empresariais, mais 13% aproximadamente de contratos coletivos por adesão, né? E aí restando aí para planos individuais ou familiares aproximadamente 19% apenas. E a gente vê então também o tema 123, que foi decidido pelo STF, né? Nessa mesma linha, né, da ADI 1931, ele também afastou aí, nesse caso, a aplicação, né, a partir do artigo 35E, que dizia que a partir de 5 de junho de 1998 fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data da vigência, ou seja, também afastou a questão da retroatividade da norma, né? Ou seja, a lei dos planos de saúde ela não se aplica aos contratos firmados anteriormente, mas aplica-se a esses contratos firmados, o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código dos Vulneráveis, o código que pode, muitas vezes, coibir esses abusos por parte das operadoras. Conclusões parciais aqui nesse ponto específico da aplicação dessas regras, né, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde. Se nós estivermos diante de um contrato individual ou familiar, seja ele antigo, seja ele não adaptado, a gente vai ter o quê? No caso do CDC, aplicabilidade. No caso da LPS, da Lei dos Planos de Saúde, a gente não vai aplicar. Se o contrato for individual ou familiar, antigo, adaptado, a gente vai ter a aplicação do CDC e também a aplicação da Lei de Plano de Saúde. Se o contrato for individual, familiar e for novo, a gente vai ter também a aplicação da 9656 e do Código de Defesa do Consumidor. Agora, abordando a questão dos tipos de contratação. Como a gente já viu nessa discussão que fizemos anteriormente, nós temos os contratos individuais ou familiares, que praticamente não são mais comercializados, porque justamente sem lá o plano referência, eles não são mais obrigados, né? As operadoras não são mais obrigadas a comercializar, e a gente tem aí o coletivo empresarial e o coletivo por adesão. O coletivo empresarial é aquele que a instituição, a empresa, ou a associação, a entidade, ela contrata o plano de saúde e é responsável pelo pagamento da fatura. A gente pode dizer isso de maneira mais clara, mais objetiva, ou seja, é uma fatura única, paga integralmente por aquela empresa, por aquela entidade que faz a gestão daquele plano, né? Imagine aí uma empresa que contrata um plano de saúde para seus funcionários, né? Ou uma entidade que contrata para os seus colaboradores. Já o coletivo por adesão, ele pressupõe a existência de uma administradora de plano de saúde, em que o boleto ele é enviado diretamente para o consumidor, que adere, né, através de uma associação, de uma entidade em que ele é vinculado, como acontece muito com as OABs, associações profissionais, né, conselhos. Normalmente as profissões regulamentadas têm isso, né, através das suas caixas de assistência, né, você tem a contratação de um administrador de plano de saúde, né, que pode escolher aí várias operadoras de planos de saúde e oferecer por esse regime em que a administradora faz toda essa gestão do plano junto à entidade, né, e o consumidor, né, faz o pagamento diretamente à administradora, que aí faz o repasse à operadora de plano de saúde, figurando aí essa entidade como aquela gestora, digamos assim, dessa carteira no tocante aos beneficiários, às condições de elegibilidade, né? E a administradora fazendo essa gestão efetiva aí do risco, comunicando, né, se está havendo aumento de sinistralidade, se há necessidade ou não de oxigenação daquele plano. Não é assim que funciona, basicamente, esses três tipos de contratação. Bem, em relação à cobertura assistencial, a gente tem um plano de referência, que eu falei para vocês lá, obrigatório pelo artigo 10, previsto no artigo 12 da Lei 9656. A gente tem um plano ambulatorial, que só dá direito a atendimentos de ambulatório, não dá direito ao internamento. A gente tem um plano hospitalar, que é o contrário, não dá direito ao atendimento ambulatorial, mas dá direito quando o paciente precisa de internamento. Esse plano hospitalar ele pode ser com ou sem obstetrícia. E ainda o plano odontológico, que é um segmento separado, né, que pode ser comercializado de maneira isolada, ou seja, o consumidor ele pode contratar um plano apenas odontológico, apenas ambulatorial,
em qualquer uma das subsegmentações ou apenas ambulatorial. Então é muito importante, quando o consumidor vai contratar um plano de saúde, que pelo menos ele tenha um ambulatorial mais hospitalar, com ou sem obstetrícia, a partir do desenho, né, que se queira fazer. Bem, é importante destacar que, com base naquele gráfico que a gente mostrou para vocês ainda há pouco, né, somando o coletivo empresarial com o coletivo por adesão, a gente tem aproximadamente 81% dos planos de saúde que são comercializados atualmente, estão vigentes no Brasil, são de contratos coletivos. E por que isso? O grande motivo é a falta de interesse das empresas que não comercializam os planos individuais e familiares, porque estão justamente desobrigadas pelo STF. E por que isso? Porque as garantias da 9656 de 98 não se aplicam em sua completude a esses planos coletivos que têm uma regulamentação específica pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, essa situação de vulnerabilidade das empresas que são contratantes, né, as empresas que contratam plano de saúde, né, pequenas e médias empresas, normalmente, ela não passa despercebida do Poder Judiciário, né, que tem a aplicação, como já vimos lá, mais adiante, mais antes um pouco, né, nas teorias do Código de Defesa do Consumidor, no conceito de consumidor padrão, né, vimos lá a interpretação do STJ no tocante à teoria finalista mitigada, que tem sido aplicada em vários contratos, inclusive, né, nos contratos coletivos, né, empresariais. Então, a gente tem duas decisões bem interessantes, dizendo que não se aplica o CDC para contratos com mais de 30 pessoas, ou 30 beneficiários, mas se aplica, né, quando ele tiver um número menor que 30, ou seja, se a gente tiver 29, um contrato coletivo de 29 pessoas ou menos, a gente teria sim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sim também a garantia da Lei 9656. Se o coletivo ele for empresarial com número superior, entende que a empresa aí não teria vulnerabilidade, por isso não se aplicaria o CDC, né, mas se aplicaria a Lei 9656 naquilo que for pertinente ao contrato coletivo, não as garantias do plano individual ou familiar. Bem, e quem nunca ouviu falar no contrato falso coletivo, né? Quem nunca viu uma imagem como essa? Quem nunca recebeu uma publicidade aí no marketing, no seu e-mail, né? Aquele marketing direto ou marketing digital, né? Com uma imagem como essa? O que é que essa imagem vende? Né? É um plano familiar, né? Tem aí um casal e uma filha, né? A imagem vende isso, né? Ou é um plano empresarial? Então, justamente por essa falta de contratação, essa falta de existência no mercado de um plano para as famílias, os planos para PJ, para MEI, são comercializados indistintamente, né? Mas, ao fim e ao cabo, o objetivo daquelas pessoas que contratam é ter a sua proteção familiar. E isso não tem passado despercebido pelo Poder Judiciário. Então, as operadoras, né, primeira premissa, aí, pararam de comercializar os produtos, né, os planos individuais familiares. As famílias têm que recorrer a esses planos coletivos, via de regra, porque não tem uma vinculação, por exemplo, com uma entidade de classe, né, e algumas famílias, inclusive, são induzidas a abrir pessoas jurídicas só com essa finalidade. E aí a gente tem situações que vão realmente parar no judiciário, porque os contratos de plano de saúde são contratos cativos, de longa duração, né? E as empresas, né? É diferente, né? Uma empresa que contrata, que tem 100, 200 funcionários e contrata um plano de saúde, daquelas pequenas empresas que foram abertas, né? Que tem um núcleo familiar. Vamos ver como é que o judiciário se comporta com essas situações. O STJ ele reconheceu recentemente a existência de um plano falso coletivo, né, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e aplicando aí justamente o CDC e o artigo 13, parágrafo único, inciso 2 da Lei 9656, com o objetivo de manter o contrato. Isso porque a operadora queria cancelar o contrato depois daquele prazo de 1 ano de vigência do instrumento. Ou seja, não há garantia no plano coletivo de que aquele contrato vai ser mantido ao longo dos anos, como há a garantia na Lei 9656. Outra circunstância relevante aí do acórdão é justamente esse reconhecimento, né, de que eram os usuários, né, do contrato eram membros da mesma família. E aí essa decisão foi uma decisão monocrática em recurso especial no STJ, né, o recurso especial número 188-9693 de São Paulo, recentíssimo, né, de 18 de maio de 2021. E também mais um julgado do STJ nessa mesma linha, também monocrático, mantido por outro ministro, né, em 13 de maio de 2021, em que ele reconheceu como falso coletivo, porque ele beneficiava apenas 6 pessoas e também, da mesma forma, membros de uma mesma família.
E o que é que a gente reconhece, o que a gente vê aí nos falsos coletivos? A gente vê o reconhecimento e a visualização da principiologia do CDC, reconhecendo essa vulnerabilidade, que é o ponto, né, o ponto de partida, né, é onde todo o CDC ele se constrói a partir desse pilar, né, e privilegiando aí, então, aspectos materiais, né, ou seja, aspectos da realidade, as evidências ali que estão saltando aos olhos, sobre os aspectos meramente formais, ou seja, eu estou desconsiderando que aquilo é um contrato coletivo empresarial e estou considerando, na verdade, que ele é um plano individual familiar, porque ele beneficia apenas aquele núcleo familiar. Ou seja, o propósito daquele contrato foi proteger, tutelar os interesses daquela família, e não do interesse de uma empresa, de trazer um benefício decorrente, por exemplo, de uma convenção coletiva para um contrato individual, para um contrato empresarial, né, que a empresa contratou porque a convenção coletiva dos seus funcionários assim exigia. Nada disso. E sim, foi um contrato firmado para proteger aquela família. Bem, o que a gente chega agora aqui? A gente chega mais uma vez aqui, né, dentro do contrato falso coletivo, então eles teriam total aplicação do CDC e também da Lei 9656 de 98. Outra questão importante, que vem sendo bastante discutida, né, ao longo dos anos, que vigorou inclusive o entendimento simulado do STJ entre 2010 e 2018, ou seja, não foi pouco tempo, foram 8 anos aí, a súmula 469, ela dizia que aplicava-se o CDC aos contratos de plano de saúde de maneira indistinta. Em 2018, essa súmula foi cancelada. E no seu lugar, veio a súmula 608, que afastou a aplicação do CDC às empresas administradoras, né, de plano de saúde que têm a característica de ser autogestão. Ou seja, se o contrato de plano de saúde é de uma empresa de autogestão, não se aplica o CDC segundo o entendimento atual e simulado do STJ. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que não tem aplicação do CDC, e sim a aplicação da 9656 de 98, obviamente naquilo que não colidir, aquilo que não foi específico em relação aos planos individuais ou familiares. Em resumo, a gente tem aí esse quadro que a gente foi construindo a partir daquilo que a gente foi conversando aqui com vocês nesse módulo. Então, aí um resumo no tocante à aplicação das normas, levando sempre em consideração que naqueles contratos coletivos empresariais não se aplica a parte, né, específica aí dos planos individuais ou familiares. Bem, era isso nesse aspecto. Agradeço a vocês por acompanharem o treinamento até aqui e até o próximo módulo.